Penúltimo vídeo aqui do nosso curso e hoje aqui agora nós vamos falar sobre o processo de handoff. Você já ouviu essa palavra estranha aqui em algum lugar? Conhece ela? Vem comigo que eu vou te explicar. Basicamente, o handoff ele é um processo que não existe só na área de design, programação, ele existe em vários meios aí no mundo e, bom, na nossa situação aqui, ela vai se tratar do design, do designer, quando ele termina, né, a sua parte, quando ele termina uma interface dentro do seu projeto, e aí ele tem que passar isso pro programador. Como é o nosso caso aqui, né? Finalizamos os componentes e precisamos passar ele para que os programadores comecem a desenvolver no código. E qual que é a melhor forma da gente fazer esse processo, da gente fazer esse handoff? Tirando um print dos componentes e aí mandando pro programador? Não é uma opção muito boa, porque não tem tanta especificação que ele vai ter com uma imagem. Ele vai olhar, por exemplo, para um botãozinho, para a imagem de um botão, e ele não vai ter noção de altura do texto, não vai ter noção das distâncias, das larguras, ele não vai ter noção de nada. Uma época, o handoff ele era bem produzido dessa forma aqui, ó, onde eu pegava um dos nossos componentes, nosso majestosíssimo botão aqui, e eu puxava umas linhas tracejadas, botava as distâncias, as alturas, as larguras aqui, tudo muito bem especificado. Aí sim, mandava para o programador e ele começava a desenvolver com base nisso aqui. Só que esse é um processo bem ruim. Por quê? Bom, para nós designers aqui, quando a gente está no Figma, a gente tem toda essa especificação aqui, ó, onde eu clico, por exemplo, no textinho botão e com o Alt aqui do teclado, eu tenho todas essas opções aqui muito mais fácil de serem acessadas, só que isso daqui é o processo que era feito só pelo designer. Aí veio o Figma e criou toda uma maneira, toda uma ferramenta aqui para que o programador ele também tivesse um acesso aqui, né, nessa ferramenta, e ele tivesse uma visualização de especificação em que ele não precisasse mais ficar puxando o designer e perguntando para ele: aí, ô Matheus, me fala qual que é a altura desse botão, me fala qual é a distância dele até a margem da esquerda aqui. Não, ele consegue visualizar tudo isso. Eu compartilhei comigo aqui, ó. Eu vim aqui nesse botão Share, e você pode fazer isso com um amigo programador seu também. Compartilha com o e-mail dele aqui e deixa nessa opção aqui, ó, Can View. E aí a opção de visualização dele vai ser exatamente essa daqui, ó. Deixa eu até arrastar esse meu mouse aqui para longe para não ficar incomodando. E essa daqui vai ser a visualização dele. Onde? Desse lado aqui. Vai estar a mesma coisa, todas as camadas. Aqui em cima já muda, ó, ele já vai aparecer para mim o nome do projeto. E aqui em cima o View Only. Mas o diferencial e o mais importante é aqui na barra da direita. Não tem mais aquele menu Design, porque ele não está com o cargo de Design aqui, ele não pode fazer edições. Repara aqui, ó, até se eu clicar nesse botão aqui, todas as visualizações que eu tenho aqui nessa barra são completamente diferentes das que eu tinha quando eu clico aqui. Deixa eu voltar para cá. E aí então, a parte de inspeção, esse menu de inspeção, ele é o grande principal. Ele me permite ver todas as especificações, independente do elemento que eu estou clicando. E uma grande opção que ele pode ter aqui é clicar em um desses elementos, ele já copia para mim, para poder colar no meu editor de código e começar a desenvolver. Ele traz até algumas opções em CSS aqui, ou em iOS e Android, para facilitar um pouco a vida desse desenvolvedor. E aqui eu passo esse acesso para ele aos meus componentes, né, as minhas interfaces, e ele vem aqui, interage com tudo, vê as distâncias de forma completamente independente, não precisa mais ficar puxando nenhum designer para perguntar alguma coisa. No máximo, só se ele tiver alguma dúvida que não mostra aqui no Figma, sobre interações, coisas do gênero. Mas o grande geral e o grande propósito que é poder desenvolver o componente, né, desenvolver o corpo dele, tá tudo aqui de uma forma muito fácil. Mas não para por aí. O handoff ele é mais que isso. O que eu posso fazer além disso, né? Além da parte de especificação? Bom, esse nosso componente aqui, o botão, e vários outros que a gente criou, eles têm estados, eles têm mais de uma versão, mais de um estilo, mais maneiras do usuário interagir, visualizar, enfim. Como é que eu vou documentar isso para o programador? Como é que ele vai saber que esse aqui é o botão normal, né, o Enable, e como é que ele vai diferenciar esse para o Hover? Qual que ele vai saber da onde começa, para onde vai? Bom, eu fiz aqui uma documentaçãozinha bem simples, mas muito boa, que ajuda qualquer pessoa mesmo a entender aonde vai para onde, quais são as diferenças, nomeia os estilos também da maneira certa. Aqui, por exemplo, ó, seguindo o caso do botão, eu deixo fininho aqui, ó.
coloquei um título chamado botão, nomeei essa aqui como categoria primária, essa aqui como uma categoria secundária, como a gente bem fez lá nas propriedades e nas variantes. E, bom, eu coloquei aqui um títulozinho chamado, dei uma enumeração para ele, né? 01, Enable, depois Hover, Pressed, Focused, Disable. Mesma coisa aqui embaixo, só que com os estilos diferentes, já que a categoria também é diferente. De quebra, até botei um cursorzinho aqui, ó, para fazer toda aquele gesto do hover, né? Quando eu passo o mouse em cima. E o programador, ele também consegue ter essa visualização. Ó. Ele sabe que se eu clicar aqui no meu botão Enable, eu vou ter aqui uma partezinha chamada Animation. Ele vai me dizer que aqui, ó, que a animação é o hover. Ele vai mostrar para onde ele está indo, até se eu clicar, ele vem para esse botão, ele deixa esse botão em foco. E ele também mostra as opções de animação, ó, o Smart Animate, o tipo de curva de animação é o Easy Out e a duração dela aqui que é 300 milissegundos. Então, toda uma prática aqui muito boa, onde o programador pode vir no Figma, ele cria uma conta, acessa aqui, tem toda essa visualização do projeto da maneira que ele precisa ter, ele não precisa ter o acesso de designer. Clica em tudo, vê as especificações e para facilitar ainda mais o trabalho dele, tu como designer pode fazer todo esse cardzinho bonitinho aqui, ó. Se reparar, deixa eu voltar aqui para o meu ambiente no Figma. Se reparar, ó, isso daqui é a minha própria variante, ó. Todos os meus componentes aqui, ó, tudo juntinhos. Eu só dei uma reorganizada dele, dei uma ajustada no estilo para que o programador tivesse mais facilidade na hora da criação. E vamos criar um nós aqui também. Não vamos ficar parado não, ó. Peguei aqui, separei um só para a gente usar de exemplo, que é o nosso campo de texto. Primeira coisa que eu vou fazer, já vou renomear aqui o nome desse frame para campo de texto. Aqui embaixo vai campo de texto também, que é o nome do nosso componente. Se reparar, ó, voltando aqui no botão, tem uma categoria aqui que eu chamei de primária porque eu tenho dois estilos de botões. Se aqui no meu campo de texto, por exemplo, eu tivesse outro estilo também, com os mesmos estados, aí valeria eu colocar essa opção de categoria. Como não tem essa necessidade. Deixa eu dar alguns Ctrl Zs aqui. Agora, já deixei preparado aqui todos os títulozinhos. O que eu tenho que fazer é ir alterando. Vamos lá, Enable. Esse próximo aqui é o Hover. Deixa eu verificar. Aqui é o Focused. Ah, não posso esquecer de enumerar aqui. Essa enumeração não é obrigatória, tá? É mais uma ideia de como o programador pode priorizar, da onde vai para onde. Por exemplo, o Enable é o número 1, porque é o principal. Depois ele vai para o Hover, depois vai para o Focused. Mas também não tem uma ordem específica. Esse aqui já é o 04 e é o de Error. E o último, mas não menos importante, o Disable. Agora o que eu vou pegar, ó, vou trazer a minha variante para cá, coloco aqui dentro do frame. Vou ajustar a largura dela para cá. Vou levar o meu Disable para cá. O Error fica aqui. Focused para cá. Hover aqui. Agora eu só vou ajustar aqui a variante. E pronto. Vou deixar mais bonitinho aqui, né? Não vou deixar solto. Vou colocar as coisas alinhadas. Afinal, eu sou designer. E eu gosto das coisas muito bem organizadinhas. Arruma aqui. Aí, ó. Fechou. A base é muito simples, inclusive esse templatezinho aqui, ó, tanto com categoria quanto sem categoria, eu vou deixar disponível para ti, para que tu não precise ter o retrabalho de ficar criando isso daqui. Deixa comigo, deixa que eu passo para ti, e aí o teu trampo fica muito mais fácil para ti e pros teus colegas programadores, beleza? A gente se vê no próximo vídeo de conclusão aqui do nosso curso. A gente se vê lá.